Oi, Olá! tudo bem? Que bom te ver, tudo ótimo, graças a Deus e por aí. Aqui também, graças a Deus, dentro do possível, né? É, estamos Sabe? todos enfrentando aí uma situação diferente, né? Totalmente atípica, Com mas certeza, graças a Deus estamos aí sobrevivendo e nos fortalecendo com esse novo desafio que nós estamos vivendo, né? perfeito, com certeza. Mas para a gente crescer também, né? E Com melhorar, certeza. né? A última Vamos. vez que eu te vi, eu estava naquele lugar incrível que Ah, foi em Stanford. Te ai, vendo agora, vem toda aquela lembrança maravilhosa do lugar. foi muito Vamos bom ter você muito. lá conosco. Eu vou começar agradecendo a todos os participantes aí, todos os presentes. Muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem acompanhando aí essa série de lives que já vou começar aproveitando para falar um pouquinho do projeto, né? Na verdade, esse projeto ele foi pensado para compartilhar um pouco do que eu tive a oportunidade de viver aí no Vale, conhecimentos, experiências e essas pessoas incríveis que terminaram ingressando no nosso network, né, participando do nosso network, como você e os outros que eu venho trazendo a cada semana, a cada encontro. Então, muito obrigada por estar participando, por estar conosco hoje, por se abrir ao compartilhamento aí da sua experiência com nós aqui do Brasil. Agradecer a presença de todos e falar que eu conheci a Mariângela num momento incrível, né? A gente teve um dia de uma visita em Stanford, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Um lugar incrível e assim ela recebe a gente muito bem. Ela nos faz sentir realmente o lugar, viver todas as emoções daquele lugar maravilhoso. Então, foi uma mistura de viver arte, né, viver cultura, viver muito conhecimento, porque você, em um dia, assim, passou muito conhecimento para a gente, sobretudo sobre a técnica de design thinking, como pensar diferente, né? Como ser criativo, Uhum. adotando um método, um modelo. Então, assim, foi um dia realmente, além das belezas de Stanford e da emoção de estar vivendo aquele momento no lugar que eu acho que todo professor tem vontade de fazer um curso, de conhecer, né, um lugar que é referência no mundo. Então, foi além da experiência, né, do lugar, da beleza e teve ainda o seu cuidado com a gente, que foi algo assim incrível, incrível mesmo. Viver aquela roda ali, você contando, parece que estava contando uma história, falando de design thinking, contando uma história para a gente e nos envolvendo ali naquele ambiente. Enfim, foi incrível, incrível. E por isso que eu te fiz o convite e te agradeço muito por estar aqui hoje, né? De compartilhar, para termos mais momentos juntos e podermos conversar mais, abrir novos diálogos aqui através dessa plataforma. Então, muito obrigada. Contei um pouquinho sobre como eu te conheci e vou pedir para você iniciar falando um pouquinho de você, fazer um breve histórico, né, da sua vida, como você até quando você chegou aí no Vale do Silício, tem muitos brasileiros que têm uma curiosidade enorme, como é que eu consigo chegar naquele lugar e Uhum. mais ainda, como é que eu consigo me manter num lugar como aquele? Perfeito. Não, olha, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo também. E ao Zambuja, né, o Zemoda aqui da Silicon, da Silicon Valley, Brasil. Silicon Valley, né, que nos fez a ponte, né, que eu acho que graças a isso a gente está aqui junto, né. É verdade. Então, bom, para contar um pouquinho da minha história, né? O meu background é arte. Quer dizer, a gente dá, o mundo dá voltas, né? Eu dava aula de arte aí no Brasil e em 89 acabei saindo do Brasil e fui parar na Inglaterra. Morei 4 anos na Inglaterra, depois fui para a Alemanha, fiquei 12 anos, aí depois fui para a Espanha, em Madrid, e de Madrid é que eu vim para o Vale do Silício. Mas é interessante que a arte sempre me acompanhou, então eu sempre buscando acabei fazendo várias exposições de arte na Europa
e criando a minha linguagem artística, né? Aí foi interessante, porque quando chegamos aqui no Vale do Silício, meu marido veio trabalhar, eu vim acompanhando, e 2006, agora, aí consegui estar numa galeria de arte em Palo Alto, muito legal, também explorando a minha arte, até que 2008 chegou, né? Então foi uma crise, né? Então a gente passou por uma crise muito grande, todo mundo, né? Não sei, deve ter passado também, né? E essa crise eu tive que me reinventar, porque imagina vocês que a galeria de arte que eu, né, me representava fechou depois de 30 anos, né? E sendo que 6 galerias de arte, só uma que ficou até hoje. Então, foi um impacto muito grande, muita gente perdeu o emprego também, e a gente está agora numa outra crise, né? Então, a pergunta é, o que fazer, né? E aí a pergunta é, será que eu posso me reinventar? Então, eu usei essa oportunidade de crise para também buscar quem eu sou, né? E nessa jornada de me descobrir, eu comecei a ver os valores de eu ter morado em outras regiões, outros países, né? Outras culturas. E foi aí que eu comecei a pensar, o que é o Vale do Silício? Será que é só tecnologia? Onde tem o espaço da arte aqui dentro, né? Será que as pessoas só vêm para cá por causa disso? E aí eu comecei a esse debate, né, interno, né? E foi nessa hora que eu descobri que a arte tinha um papel muito importante aqui no Vale do Silício, que é justamente a abertura, a maneira de pensar, né? Então, quando eu fiz um curso em Stanford, Design Thinking, para executivos, foi quando me despertou também o paralelo entre a arte e a inovação. E, diante disso, eu fundei uma empresa chamada Alma XP, Alma porque eu sinto que vem da alma, né, mesmo, né? E XP porque é de expand, né? De expandir, de explorar, de exponencial, né? Então, é uma coisa que transcende, né? Que vai maior, né? Então, a Alma surgiu e dentro da Alma chama-se o Path to Innovation, que é o que você fez, foi o nosso encontro em Stanford. Porque uma coisa é você ir para Stanford e eu comecei a ver as pessoas olhavam, aqui é o prédio de engenharia, aqui é o prédio de business, né? Enfim, não tinha um conteúdo que transcende em Stanford. E aí eu comecei a estudar muito fiz vários cursos de Continuing Studies em Stanford, que me ajudaram também na questão da história de Stanford, na história vamos dizer, da Califórnia, por que o Vale do Silício, né? E de inovação, comecei a fazer estudos os mais diversos possíveis, de forma que aí o Path to Innovation surgiu, quando então agora eu ofereço para os programas de inovação, de imersão, e faz parte, é como se fosse uma porta, abre porta para as pessoas para vir para cá e entender esse ecossistema de uma outra maneira. E foi com isso que a gente se conectou, né? E a arte é um viés, né? Então, é uma forma com que Stanford a gente começa em Stanford, né, na parte do Distrito das Artes, quando a gente vai para o Museu de Arte, e aí a gente começa a fazer um paralelo de o que é ser um artista plástico, o que é a inovação da linguagem, por que um artista vai para um museu, né? Por que ele está ali? Por que a gente vai conhecer a obra deles? Porque eles marcaram, assim como os empreendedores marcam, os artistas também marcam uma época, uma era, uma forma de pensar, um novo serviço, um novo produto. Então, é isso. Maravilha. Vamos começar a discutir o tema da nossa live de hoje. Eu vou apresentar o tema Desbloqueio do Potencial Criativo. E aí nós vamos entender soluções ou transformações. É um questionamento que nós estamos fazendo, promovendo esse questionamento hoje para cada um de nós, a partir da sua exposição, refletirmos, né? E tentarmos aí construir um significado, um conhecimento a respeito do assunto.
Então, tem uma frase que tem sido bem dita ultimamente, que é em tempos de crise, crie. Tira até, né? Uhum. Coloca o CRI e tira o S de crise e forma CRI. Isso. Muitas pessoas, elas pensam que não conseguem criar. Existe Uhum. muitos acham até que criação é algo um profissional específico, né? Aquele profissional que é o de criar. Eu não sei criar, não consigo criar. E muitas vezes por desconhecer que a criatividade é uma habilidade. É uma habilidade e que, por ser uma habilidade, nós podemos desenvolver. Uhum. Mas para a gente desenvolver essa habilidade, o primeiro passo é realmente ter vontade, é querer e partir para a prática, né? Que é o treino, é o fazer. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essa habilidade que é muito percebida nas crianças, o criar, a habilidade do criar. No momento que ainda não temos, quando nós somos crianças, nós ainda não temos muitas crenças limitantes. Então, nesse Uhum. momento, parece que o nosso processo criativo está no auge, e a partir do momento que a sociedade vai nos modelando e vamos aí adquirindo algumas crenças limitantes, nós vamos perdendo essa capacidade, essa habilidade do criar. Tem uma frase de Pablo Picasso que diz o seguinte: toda criança é uma artista. Uhum. O problema é continuar artista depois de crescer. Então, eu Uhum. quero passar a bola para você, fazendo esse primeiro questionamento, né? Para a gente abrir essa discussão. Como nós podemos desbloquear o potencial criativo que está dentro de nós? Ótima pergunta, adorei. É, eu acho que eu vou fazer uma outra pergunta dentro dessa pergunta. O que é ser criativo, né? O que é a definição de ser criativo? Então, um questionamento básico, né? Que é quando também a gente fala muito da palavra inovação. O que é ser inovador, né? Então, eu acho que a gente pode partir daí. Né? Então, é interessante você conhecer outras culturas e viajar justamente para fazer essas pontes. Então, quando o tradutor-chefe do Dalai Lama traduziu numa entrevista criatividade, o interessante foi que na linguagem tibetiana a tradução foi natural, é ser natural. Então é interessante esse ponto de partida, né? Quando a gente fala associa a criança é natural, ela é espontânea, né? Então quando a gente começa a dar partida à criatividade é quando a gente encontra o que está dentro da alma, é uma expressão interna da gente, né? Agora, só é possível quando a gente cria um ambiente que fortaleça e que proporciona essa alma vir para fora, né? Essa linguagem. Então, o Steve Jobs, ele define criatividade como conectando as coisas. Simples, é conectar. Né? Então, quanto mais experiências a gente tem, mais conexões a gente vai fazer. Então, o cérebro também é estimulado de diversas maneiras. Então, é explorar, é ser curioso, né? Então, a partir desse momento, se a gente cria um ambiente em que fomente essa ser natural das pessoas, sem crítica, sem julgamento, eu acho que é uma coisa natural de acontecer, da pessoa ser criativa, né? Eu acho. Perfeito, já. Você deixar a pessoa à vontade, né? Sem É, aqueles julgamentos que nós fazemos muitas vezes, e aí, por esses julgamentos, nós já começamos os medos, a desenvolver medos. perfeito. Então, é exatamente isso. Quando uma criança ela está sendo espontânea, é porque ela não tem medo, né? Então, é deixar a gente, o nosso ser criança, né, para fora. Né? Então, quando você cria um ambiente em que o seu chefe é que dita as últimas regras, desculpa, você vai ter pessoas com medo, medo de falar, medo de errar. E uma das coisas que eu aprendi aqui no Vale foi justamente isso, esse medo tem que as pessoas não têm medo de arriscar, pelo contrário, elas aprendem com os erros. E ao aprender com o erro te fortalece,
né? Então, esse momento de crise que a gente está passando, nada mais é de um outro olhar. A história também é uma forma da gente, se a gente estuda história, a gente vê que depois de um momento de crise vem um boom, né? Então, a gente tem que tirar partido, né? E olhar, quando a gente fala de criatividade, o que é também? É você observar o que é que está acontecendo, é você analisar, né? Quer dizer, não é olhar só, é observar, interpretar, é questionar, é você botar um porquê em várias vezes, né? Várias vezes questionando por que a gente faz assim, por que está acontecendo assim, por que as pessoas estão reagindo assim, né? E aí, a partir daí, vão surgindo ideias. E a partir das ideias, se a gente der chance da gente discutir essas ideias e tentar fazer com que as pessoas tenham vozes, né, e abertura para poder se colocar, por exemplo, a gente não estaria indo para Marte, né? A gente não estaria com um carro autônomo, porque essas ideias surgiram há 10, 20, 30 anos atrás, e só agora, por causa da tecnologia, no momento certo, tudo se encaixando, o timing, né? É que proporciona as coisas a surgirem. Mas as ideias estão lá, estão borbulhando. Agora, se a gente mata as ideias, aí já não tem como criar, né? Eu acho que tem muito por aí também, né? E outra coisa, às vezes a gente está sempre tentando buscar soluções, só que as soluções não são, normalmente, as primeiras ideias não são aquelas que vão e resolvem. A gente tem ansiedade, né? A ansiedade também é um outro problema que a gente tem, né? De tentar atropelar. Por isso que você falou da metodologia de design thinking, né? Existe uma metodologia para se chegar a algum lugar, porque tem todo um processo, e esse processo é dinâmico, é bonito, é criativo, é penoso, é transformador, né? E é por aí. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Com certeza, é bem colocado. Você me fez lembrar da experiência de. Na verdade, a gente nem dirige, né? Mas você entra no carro autônomo que te leva para os lugares. Você só coloca lá qual é o roteiro e é aquela experiência de você perder o controle do carro, de tirar. Eu tirei a mão do volante, tirei meus pés. Eu fiquei desesperada naquele momento, ao medo, a reação do medo, porque eu meio que não estava confiando que aquele carro, já naquela velocidade, iria desviar, enfim, sem precisar de nenhum comando meu. A Mas primeira reação realmente foi o é, medo, até depois eu caí na real, não, tá tudo bem, vai dar certo, ele tá andando direitinho, ele tá desviando, ele tá parando no semáforo. Mas exato. é bem interessante, né? Como essas coisas podem, às vezes, nos parar. O É, medo, né? Ele pode eu falar. acho que o que eu achei bacana, por exemplo, é de você se permitir também, né? Veja, você se permitiu a uma viagem a um mundo desconhecido, né? E que você veio parar aqui. Quer dizer, quando a gente se permite e também é algo que a gente não conhece, a gente está aqui como um turista, mas um turista observador. Um turista questionando as coisas. Então, bonito também é de estar em grupo, é você poder discutir as ideias e as maneiras de ver, a observação de cada um, né? Verdade. Então, é bacana esses olhares diferentes sobre uma mesma coisa, né? Então, quando você tem essa possibilidade vamos dizer, não só de questionar, mas de trocar ideias, você acaba sendo mais enriquecedor, né? Eu imagino que essa viagem para você tenha sido transformadora, até com as cabeças diferentes que você encontrou, né? Pensando diferente. E hoje a gente fala tanto de diversidade, né? Essa palavra está muito em voga também, né? Mas o que É, adianta diversidade se não tem a possibilidade de diálogo de forma de inclusão, né? Quer dizer, você pode ter pessoas coloridas de tudo, né? De que tudo que é raça e jeito e feitio, mas se você não tem um poder de diálogo, né? Aí se perde.
Assim como muitas vezes as pessoas vêm para cá e veem, vem na Google, vem no Facebook, vi mesa de ping-pong, vi escorrega, veio isso, trazem tudo lá para o Brasil. Aí, quando eu fui visitar uma empresa no Brasil, não pode jogar de jeito nenhum, porque se eu jogar, o meu chefe vai achar que eu não estou trabalhando. Então, quer dizer, é uma importação, né, de um conceito, mas que não está dentro da pessoa e nem da empresa, né? Então, não adianta, e aí se perde, né? Eu acho que existe uma diferença aí de inclusão, né, pensar diferente, mas incluir também, né? Perfeito. Hoje nós estamos vivendo o momento do trabalho remoto, né? Quantas Isso. vezes nós tentamos fazer isso antes, por algum motivo? Eu percebo, assim, no cenário do gênero feminino, a mulher que tem casa, que tem filhos, às vezes você passa por uma situação de um filho adoecer inesperada, mas você tem que cumprir aquele horário no trabalho, aí você começa a ficar preocupada, enfim. Se nós utilizássemos essas tecnologias como nós estamos utilizando hoje, permitiria essa flexibilidade e tranquilidade, inclusive do ponto de vista emocional, para as pessoas, né, que às vezes passam por situações e de repente não conseguem chegar. Aqui em Salvador, onde eu estou hoje, né, a última vez que eu estava na Califórnia, mas eu sou daqui, da Bahia. Nós temos um problema sério com a mobilidade, porque é muito engarrafado, a gente fica horas em trânsito, e estarmos nos permitindo a desenvolver o trabalho dentro de casa está sendo assim espetacular, e no meu ponto de vista a produtividade da gente aumenta, porque nós focamos enquanto estamos trabalhando, nós temos a flexibilidade de dizer tal hora, e aí nós fazemos o nosso horário. E assim, as coisas fluem, eu estou conseguindo fazer muito mais coisas do que eu fazia antes. Então, é um outro exemplo, né, que a gente precisa realmente sair da Perfeito. caixa, pensar diferente. Mas eu acho que aí está a maneira de pensar, né? É o que a gente estava falando antes. E nada mais resumindo isso, é o growth mindset, né? A maneira de pensar, né? Criativa, né? De crescimento. Então, é um bom exemplo que eu vou usar, maneira de usar um momento de crise, numa situação difícil, né, que todos nós estamos passando, e tentar fazer daquilo o limão, a limonada, né? Então, por que não? Perfeito. Né? Então, eu acredito que a tecnologia vai melhorar cada vez mais essa experiência da gente de estar online. Por exemplo, tem empresas que falam já, começando numa online conference, né? Eles já falam, se uma criança está no background fazendo... Não peça desculpa mais. Todo mundo está aqui para entender. Existe um problema que tem que ser solucionado, vamos dizer, buscar uma outra possibilidade de se trabalhar, mas não adianta a gente ficar só pedindo desculpa, né? Eu acho que é uma maneira de um entender o outro, as limitações do outro, né? Todo mundo está aqui tentando fazer o melhor dentro das possibilidades. E eu acredito que a união faz a força, né? Então, vai ter cada vez mais a nossa experiência de online, de learning, vai ser cada vez melhor. E, obviamente, eu acredito também do híbrido, né? Quer dizer, nem só uma coisa ou só outra, né? Então, estamos aqui para aprender, né? A verdade é essa. Nós estamos aprendendo até com o coronavírus. Você vê uma hora a orientação é uma coisa, e depois é outra, porque a gente está numa descoberta, né? A gente não conhece nenhum vírus direito, né? Por que não aprender, né? Então, uma hora é com máscara, outra hora não se usa máscara. Não, agora é obrigatório usar máscara. Tudo isso confunde, né? A gente está num momento que realmente é confuso. Só que faz parte do processo. E é interessante quando a gente começa a fazer esse paralelo ao processo de design thinking, que é exatamente o que a gente está passando, né? A gente está procurando soluções, só que a gente está aprendendo ao mesmo tempo, né? Validando as soluções no caminho. No caminho, e cada um contribuindo, você vê, é um problema mundial, então cada um dando o input da melhor maneira possível, mas a gente crescendo junto, quer dizer, a gente vai encontrar uma solução. A verdade é que o importante é acreditar, né? Que a gente é capaz e a gente vai ser capaz de superar tudo isso. É uma questão de calma, é uma questão de
parar para pensar, observar como é que esse vírus funciona, como é que é o contágio, é imune ou não imune, e tentar responder todas essas perguntas. Mas a colaboração é fundamental nesse momento, né? Que maravilha, viu? Super feliz por esse encontro. Eu já sabia que seria algo assim que eu acho que o tempo nem vai dar conta do que a gente poderia estar discutindo aqui hoje. Eu é que agradeço. Diante disso tudo que a gente está discutindo, por que que nós podemos pensar assim que a criatividade é uma habilidade extremamente importante para o futuro? Olha, nossa, essa aí precisa também de muito tempo, né? Mas eu vejo assim, a criatividade nos permite encontrar soluções, né? A criatividade nos permite a buscar ideias, né? A pensar diferente. A criatividade faz com que a gente tenha experiências ou vivencie de formas diferentes, né? E que nos une, tangibilize as pessoas de formas diferentes, né? Então, quando eu não sei se a gente volta à solução, à transformação, é exatamente isso, a gente está em constante. Uma coisa que a gente nota é que o mundo está com mudanças muito rápidas, né? O ser humano, às vezes uma tecnologia demorava, né? A forma de educar, né? É milenar, a gente ficava sentado numa cadeira e o professor falando, né? Milenar é a maneira de falar, né? Mas assim, é muito antiga, a gente está na hora de repensar tudo isso, né? E quando a gente pensa em criatividade, é justamente quando a gente se abre ao novo, né? E começa a questionar. Então, quando eu falo de novo, eu perguntar o porquê, porquê várias vezes, e para quê, e if, né? E se a gente fizesse diferente, o que poderia acontecer? A gente dá margem, então, a buscar soluções. Só que aí eu vejo a palavra solução pode ser considerada também estagnada, né? Eu encontrei uma solução, parou aí, né? Já quando a gente fala transformação, é uma maneira de pensar, é uma maneira. Hoje a solução foi essa, amanhã pode ser outra, né? Permitir a gente a mudar e pensar diferente, né? Então é o que a gente está passando de novo. A gente vai buscando e está sempre se renovando, né? Então, quando a gente fala de transformação, é exatamente isso. A gente está buscando outras maneiras, outras soluções para a mesma coisa constantemente. Porque a tecnologia vai mudando, então possibilidades vão surgindo, né? E a gente vai também se transformando, né? Então, tudo isso junto faz com que novas ideias nos permitem, né, a surgir, né? Eu vou voltar ao cenário e vou fazer uma contextualização para depois entender que, na verdade, para ouvi-la, né? Ouvir seu ponto de vista em relação ao que nós estamos vivendo hoje, de novo, falando sobre Covid, né? Porque não tem como não abordar essa temática e falar da criatividade dentro dessa temática. A emoção, ela é uma tendência para a ação. O medo é uma emoção que todos nós, seres humanos, é inerente ao ser humano. Quando nós iniciamos o isolamento social, aqui no Brasil nós ainda estamos vivendo, né, o isolamento, eu não sei como é que está aí, se vocês já estão saindo, enfim, mas aqui a gente ainda vive o isolamento. O medo, né, naquele momento, se instalou, né? Vamos precisar nos isolar, não vamos ver as pessoas e aquela coisa toda. O medo do desconhecido, né? Que foi um vírus que chegou e que ainda é super contagioso e com poucos estudos, poucas experiências. Então, o medo ele foi uma reação. Diante do medo de uma crise instalada, nós temos dois caminhos: o caminho da fuga e o caminho da luta. A fuga, muitas vezes, nos leva a negar ou até mesmo a negligenciar a situação ou os fatos. Já o caminho da luta, quando nós escolhemos lutar, nós estamos buscando soluções.
para combater os problemas, para combater a crise. Lutando, nós reduzimos, ou nós, pelo menos, prevenimos os possíveis danos causados pela crise. As atitudes de combate da luta, né, quando nós começamos a lutar, nós estamos desenvolvendo ações. Então, as atitudes de combate são resultados da energia entre nossas ideias, as emoções e os comportamentos. Essas atitudes, elas geram o progresso, por isso que tem aquele paralelo, né, que a crise é uma situação interessante, porque depois da crise vem o progresso. Então, a minha leitura nesse cenário é positiva, pensando nessa perspectiva, né, que nós temos um desafio, estamos enfrentando esse desafio, aprendendo a lidar com ele, pensando em soluções, e que depois que nós sairmos disso, sairemos melhores, sairemos mais fortes. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua leitura nesse cenário que nós estamos vivendo. Obrigada. Essa pergunta é ótima, porque é bem uma boa oportunidade da gente parar. Eu acho que o que acontece é que a gente, como eu falei anteriormente, é que a gente tem a tendência, com a ansiedade, de atropelar o processo. E eu vejo esse momento que a gente está passando agora, um momento também de reflexão. Será que a gente quer voltar para o que era antes? Ou será que a gente não pode vir melhor, né? Então, a única forma da gente voltar é refletindo o que a gente tinha, o que estava dando certo, o que a gente tem que estava dando errado, ou que a gente poderia melhorar. E por que não usar, então, agora a oportunidade que a gente está se recomeçando para fazer essa reflexão, essa análise? Porque senão, sabe o que acontece? A gente vai acabar voltando e acelerando o processo que já não estava legal. Porque quantas vezes a gente já não... Se a gente olhar os news anteriores, né, falando sobre o planeta, o meio ambiente, que a nova geração não aguenta todo mundo, como é que a gente vai, qual é o nosso legado, o que a gente quer deixar para a geração seguinte? Se a gente não parar para pensar e refletir o que realmente era bom e que a gente quer continuar, a gente é capaz de voltar para um número muito mais acelerado do pior. Então, eu penso que se a gente usar e souber usar esse momento de crise para analisar, observar o planeta, como é que está, a relação humana, a gente tem os robôs, a gente tem medo, a gente tem vontade, mas a gente também tem curiosidade de ver que a gente pode trazer um mundo muito melhor agora. Né? E trazer a relação humana por um patamar muito mais bonito. Por que as palavras que a gente ouve hoje, empatia, inteligência emocional, compaixão, resiliência, todas essas palavras são todas sendo muito usadas. E tem uma razão. Por que agora esse Black Lives Matter, né? O racismo... É porque isso já estava acontecendo, isso não é de agora. Então, a gente tem que saber que esse momento é para a gente crescer e não para se tornar do mesmo, né? Perfeito. Mentalidade progressiva. E a gente corre um risco da ansiedade de querer solucionar, por isso que a gente, de novo, fala de solução e transformação, é a maneira de pensar, de como resolver o que a gente está passando e se questionar, né? E o processo de design thinking faz parte disso tudo, né? Ele ajuda, né? Quando a gente cria uma metodologia para o desenvolvimento, que é o que eu vejo, né, no Design Thinking, é uma metodologia criada para a gente desenvolver, para pensar em ideias, soluções e partir para ação também, porque é como você falou, lógico, se não houver ação, não tem transformação. Exato. Então, se você olhar o processo, vamos dizer, da metodologia, é empatia. Então, é você conhecendo as pessoas,
Por exemplo, tem horas que eu questionei, eu não sabia nem se eu iria usar esse Black Lives Matter, ou seja, a raça negra, vamos dizer, como é que eu iria usar isso? Porque para mim todas as vidas têm sentido, fazem sentido. E aí foi quando eu comecei a questionar o que quer dizer isso, né? Porque talvez eu não tenha sentido, não tenha passado pela situação do outro. Então é muito fácil para mim dizer que todas as vidas têm importância. Mas aí você fala, quando uma pessoa falece, a gente chega e fala assim, minha mãe ou meu pai faleceram. Aí eu falo assim, mas todo mundo morre? Será que é essa a resposta que eu devo dar? Então, será que na hora que a gente está falando do racismo, só o preto é que importa? Não, todo mundo importa. Eu poderia responder assim, né? Mas é que agora é a dor deles. Agora é a vez deles, para a gente entender o sofrimento deles. Então, essa é a transformação, é a nova maneira da gente pensar. É pensar no outro como o outro. E por isso que eu coloco, quando a gente fala em empatia, a maneira de estar, a dor, né, do outro, mas de corpo e alma, né? Então, por isso é que é importante abranger muito mais do que só estar no lugar do outro, é sentir como o outro, né? E isso faz muita diferença hoje em dia, né? É verdade. O comportamento das pessoas, ele revela convicções internas que definem o caráter e a personalidade das pessoas, né? Algumas vezes nós tentamos mudar enquanto pessoas, tentando alterar o nosso comportamento. Só que não é só uma questão de alterar comportamento, né? Ações, condutas e desempenhos que perduram são os que guardam pertinência com as nossas predisposições internas ou nossas atitudes. Então, quando você fala essa questão do racismo, às vezes a gente tem um comportamento, mas as nossas ideias e às vezes nossa conduta distorce. E aí fica aquela linguagem que a gente não consegue nem desvendar direito. E a partir do momento que você se entrega de alma, como você falou, né? Você se coloca realmente, mas se coloca sentindo, você se abre de fato, aí a gente consegue entender melhor e compreender as causas e os efeitos disso tudo. Quando que essas nossas atitudes, elas podem realmente se tornar transformação pessoal. A primeira coisa é você estar aberta, né? Então começa com você, né? Certamente, se a pessoa, Aline, você deve ter companheiros que vieram para o Vale do Silício, se deram essa oportunidade. E se você está aqui, mas você não está aberto, me desculpa, é um tempo meio que gasto, né? Então, a primeira coisa é você estar querendo aprender, né? Ter curiosidade de como pensar diferente, né? Porque dizer aqui só para reafirmar o que você já sabia, me desculpa, né? Perda de tempo, né? Então, eu acho que quando as pessoas me dão um abraço depois do Past Innovation e dizem, nossa, aquele dia, aquele momento foi único, para mim, é quando você começou a semear alguma coisa dentro dessa pessoa. E para mim, é a melhor energia. Eu fico até emocionada, porque é um momento de transformação, né? Aí é que você fala assim, algo eu criei dentro dela, né? Que ela vai carregar para o resto da vida. E estamos aqui, nós duas de novo se encontrando, né? Então, eu acho que é um produto, um serviço, é uma experiência, é um sorriso, podem ser coisas pequenas, né? O fato de você sorrir para o outro e o outro se comunicar com você, uma pessoa diferente, uma pessoa que você nunca viu, mas ela sorri para você, isso toca na alma também. Você trouxe e deu energia para ela. E eu acho que você acaba recebendo uma energia que é maior do que a gente pode imaginar, né?
Então, às vezes as pessoas pensam que a transformação é através de grandes eventos. Você sair, está na Wikipedia, né? Você tá, o mundo reconhecer você. Mas não, às vezes é um olhar, às vezes é o ajudar alguém. São pequenas, é o momento que você dá para o seu filho, né? É o momento que você tem para escutar. Às vezes é simplesmente escutar. Então, isso tudo é transformador. Às vezes, uma palavra pode tocar na alma da pessoa e, a partir daquilo, né, transformar a pessoa. Era exatamente a energia que ela precisava naquele momento de sofrimento, né? Então, eu vi uma vez, eu recebi um rapaz, ele tinha 26 anos, imagina. Chegou aqui e começou a conhecer gente aqui do Vale. Ele é super jovem, né? 26 anos, e olhando para o mundo, veio do interior do Brasil. E para ele, aquela era a viagem. Ele nunca tinha tido passaporte, nunca feito nada. Então, para ele, só de estar no aeroporto internacional já era o máximo, né? E eu achei interessante, porque ele ganhou um prêmio e aí foi ele toda vez que de um produto novo, né, que ele ia querer botar no setor de alimentício, e ele ganhou essa viagem para cá. E eu notei que toda vez que a gente ia para um restaurante, ele pedia sempre hambúrguer. E no programa que eu faço, eu geralmente faz parte da experiência você buscar comidas diferentes, restaurantes diferentes, porque isso está incluído, né, no explorar de estar aqui, né? Então eu olhava para ele e eu via que ele sempre comia hambúrguer. Aí eu até perguntei, aí cheguei uma hora, eu falei assim, vem cá, por que você come só hambúrguer? A gente vem para restaurantes os mais diversos possíveis. Aí ele falou assim, mas é porque é seguro. Aí eu, como assim? Vem cá, eu só queria entender uma coisa. Você está trazendo um queijo novo no mercado. Como é que se todo mundo fosse pensar que nem você, o seu queijo novo do mercado não teria comprador, né? Eu achei interessante porque é essa coisa, né, que, né, vamos dizer, a maneira de pensar, ele estava trazendo algo novo, mas ele não estava sendo novo no pensar dele, né? E jogar o safe, né, o seguro. E esse medo aí eu achei interessante. No dia seguinte ele já foi comer salmão, né? Aprendeu a explorar. Exato. Mas, assim, é baby steps, né? Quer dizer, obviamente, para ele, por estar num país novo, já era, assim, né? Demais, né? A gente tem que pensar nisso. Ele veio do interior, a primeira vez que ele estava indo para um lugar que não falasse a mesma língua. Então, também a gente, né? É todo um processo. E, obviamente, ele só estava aqui por uma semana, quer dizer, também tem essa questão do tempo, né? As pessoas têm diferentes tempos, né? De absorver. É complicado, é complexo, né? Eu estou citando um exemplo, mas que define muito, né, do que a gente passa, né? Verdade. Trazendo um pouco nossa conversa para o ambiente de negócios, né, business, como nós podemos construir sistemas internos para desenvolver o potencial criativo das pessoas e fomentar um ambiente de inovação? Muito bacana. Isso é fundamental, né? Porque não basta chegar. O que eu vejo que às vezes as pessoas criam um setor de inovação, né? Então agora a gente tem um departamento que vai trazer inovação para a empresa toda. Aí eu pergunto, será que é isso? Será que é por aí? Então, para mim, eu comparo isso à mesma coisa que você chegar e dar para um artista uma tela em branco. É uma coisa assim, é um vazio, porque agora, a partir desse momento, eu tenho que sair criando. Ao passo que, às vezes, se você parar para pensar, é a partir de algo que a gente cria. Às vezes, as limitações é que nos fazem buscar algo criativo, né? Então, a necessidade é que faz a gente mover, né?
Então, você dar uma poesia e apresentar, a partir de uma poesia, você poder criar uma ilustração, é muito mais inspirador de trazer algo novo do que você simplesmente, a partir de uma página em branco, chegar, agora cria. Entende? Então, você tem que criar o mesmo processo dentro de uma empresa. Se você cria ambientes. Então, uma coisa que eu acho bem bacana, interessante de falar, é, por exemplo, se você tem até numa cafeteria, a Google, é interessante perceber isso. A fila para a cafeteria não pode ser nem muito longa, porque senão as pessoas começam a reclamar, ou muito curta, que aí a eficiência é tão grande que as pessoas não conversam na fila. Então, a medida certa, às vezes projetos, pelo fato de você estar numa fila de ir para um restaurante e você poder encontrar com pessoas que você jamais teria se encontrado, porque elas estão em departamentos diferentes, você está promovendo inovação, porque elas vão começar a um diálogo que é espontâneo, e, no entanto, pode surgir. Por que você acha que aqui no Vale tem tantos cafés, encontros tão espontâneos, meetups, né? Porque a partir dali é que podem semear várias coisas novas. E esse diálogo espontâneo é que pode, né? Então, tem vários projetos dentro de empresas incríveis que surgiram apenas porque uma sentou do lado da outra. E não foi porque agora vamos conversar sobre, né? É simplesmente porque eu ouvi falar, olha, eu vi que você está com um problema, poxa, isso ficou na minha mente. Será? E aí não é mais o título, ou eu sou o criador, você é só o executor. Não, é todo mundo podendo participar de um projeto. Então, existem várias maneiras de criar um ambiente, né? Também é um multidisciplinar, né? Ou seja, não são só engenheiros, não são só pessoas de marketing, não são só o sales, né? de vendas, todo mundo colaborando e mostrando o que é que eles têm de problema e como é que eles podem trazer soluções, né? E aí poder ouvir o outro de áreas diferentes sobre o mesmo problema. Agora, uma coisa que eu vejo é que às vezes a gente ataca o problema de uma forma muito estanque, ou seja, the right problem, é buscar. É muito comum a gente ir a um psicólogo e fala assim: ah, meu marido é o meu problema, eu tenho que, né? Como é que eu vou lidar com ele? Só que às vezes, depois de você futucar muito o problema, você vai ver que não é o meu marido, talvez seja eu, né? Que estou com problema, né? Então, eu acho que o olhar também de saber qual é o verdadeiro problema é que é interessante. Então, por exemplo, um cliente pode provavelmente ir até você. Vamos citar um cirurgião que fica horas e horas numa cirurgia e os instrumentos é cansativo. Eu posso chegar para um criador e falar: eu quero um instrumento que não me canse menos, que seja mais leve. Aí eu defino que seja mais leve, porque o que eu tenho é pesado. Aí você, como, né, consultor, pode chegar, então tá, vamos focar num instrumento que seja mais leve. Aí eu faço a pergunta: será que é isso? Será que é isso que você precisa? Ou se é algo que seja mais confortável? Que pode ser mais leve, mas não necessariamente é a única coisa que eu tenho que estar focada. Então, fazer a pergunta é fundamental. A maneira de perguntar é que eu acho que faz toda a diferença. Então, se você está querendo trazer um ambiente criativo para dentro mais inovador, para pensar como é que estão os móveis também situados dentro desse ambiente. Como é que é a luz desse ambiente? Como é que é o ar desse ambiente, o cheiro desse ambiente? Questionar todas essas coisas. Às vezes você vai para ambientes em que te deixa claustrofóbico. Às vezes você vai para ambiente que te deixa estressado. Quer dizer, se você não faz com que a cadeira que você está sentado, se ela não te proporciona um bem-estar,
ela vai te dar uma angústia que você vai refletir isso no seu falar, na sua maneira de agir. Então, por exemplo, hoje a gente está ficando muito tempo online. Gente, o que vai de ter de soluções, design novos, de cadeiras, de monitor, de relação com a tela, enfim, luz, eu acho fantástico, é uma oportunidade incrível, né? E você, quando você fizer online, você vai ver que tem horas que você vê a pessoa tá pálida, a pessoa tá no escuro, e outras não, estão se renovando, estão botando uma luz diferente. Por quê? Porque tudo isso matters, né? Tudo isso faz parte da experiência do outro, de como vê você, né? E às vezes a gente despreza, né? A gente pensa que isso não faz sentido, esse investimento, mas faz. Então, uma nova cadeira, se vocês puderem pesquisar essa Knob Chair. Knob Chair foi essa... Ela surgiu justamente da interação dos alunos, né? De você poder, com rodinha, sair de uma classe formal, né? De você formatada, né? O professor lá na frente, os alunos atrás, no entanto, você poder criar uma hora você está em grupo, uma hora em par, outra hora você... Então, a rodinha é um simples, né? Uma coisa banal, e a mochila de poder botar embaixo da cadeira, ou seja, a arrumação do ambiente, tudo isso faz parte de você criar inovação, de você poder mobilizar as pessoas de formas diferentes, de interação diferente, né? Verdade, nos pequenos detalhes, né, que às É, vezes a gente se passa, é que a gente pode estar construindo esse ambiente inovador. Eu lembro de um exemplo bem simples que eu usava em sala de aula enquanto professora de empreendedorismo e inovação, aquela carteira que eles sentam, né? Eu pedia para que eles avaliassem aquele móvel de uma outra forma, quais as outras funcionalidades que eles poderiam atribuir para aquela cadeira, qual uma outra forma de utilizar, o que poderia ser, enfim. E aí o processo criativo vai começando, eles vão percebendo, saindo da caixa do que é uma cadeira, tirando isso para pensar em outras possibilidades. Uma coisa bem simples que a gente pode estar fazendo em sala de aula, não precisa de tantos recursos, porque às vezes as pessoas atribuem inovação a recursos, a muito dinheiro, enfim. Nós podemos estar também no ambiente que nós estamos, com os recursos que nós temos, estar proporcionando um ambiente inovador. Olha, muito bom estar com você. Eu nem queria me despedir, eu ainda estou cheia de perguntas para fazer aqui. ai, pois é, eu também. Mas olha, é um prazer. E eu acho que só para você imaginar que também a criatividade ela vem de lugares que a gente nem imagina, né? Então, bom, eu tenho vários exemplos, né? E surgiu só agora, mas eu acho que a gente tem que terminar, né? Mas é só para você imaginar que o chefe de uma pediatria de um hospital em Londres achou inovação através de assistindo uma corrida de Fórmula 1, né? Por quê? Porque ele ficou maravilhado no processo, ele trouxe através de, ao assistir a Fórmula 1, ele viu que o pit stop, né, era um momento tão eficiente e ele quis então trazer essa maneira de pensar, né, da Fórmula 1, né, de eficiência para dentro do hospital. Então imagina você que ele convidou a equipe da Ferrari para poder ensiná-lo a como ser mais como é que eles eram eficientes na troca do pneu e como transferir esse conhecimento para dentro do hospital. Então, quer dizer, a gente às vezes não entende que a criatividade pode vir de qualquer lugar, né? E por isso que eu faço questão de, quando a pessoa vem em Stanford, de conhecer o Distrito da Arte, conhecer a história de Stanford, conhecer a história da Califórnia, porque as pessoas que tiveram sucesso não foram aquelas que garimparam no ouro, né? Foram aquelas que viram oportunidade dentro do desafio, do ouro, da situação precária que as pessoas viviam naquela época, e veio de gente do mundo inteiro para cá,
E é o que a gente está vivendo agora de novo, né? Uma crise, a precariedade do nosso sistema, e agora tem tanta oportunidade que a gente pode, né, tá melhorando. E essa cabeça de estar sempre buscando melhorar, 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 é que eu acho o máximo daqui do Vale. E eu espero que todo mundo possa ter essa maneira de pensar, né? É verdade. Aquele exemplo que você deu, você pode ter certeza que você impactou. Você me impactou muito naquele dia lá em Stanford, né? Tem uma pergunta aqui que eu queria fechar com ela, nós só temos mais 2 minutinhos, mas eu achei bem interessante, foi do Anderson, que ele fala assim, o que que você tem a dizer sobre o processo criativo humano e a rápida inserção da inteligência artificial? Que é um ponto que realmente vem, né? Gente, isso é tão atual. Eu não sei se vocês acompanharam hoje, o CEO da IBM já declarou que nenhum serviço, nenhum produto vai ter inteligência, reconhecimento facial. E aí você fala, ué, que coisa, né? E ele convoca as pessoas a um diálogo nacional para questionar. Por que, gente, isso tudo? Eu acho essa pergunta veio a calhar porque é tão atual, fresquinha, né? É de você ver que, às vezes, o processo, a tecnologia é muito rápida, está mudando muito. E as regras, a ética, a moral, não está acompanhando. Então, esse questionamento, gente, a gente tem que fazer, e não é agora, aqui, o tempo todo, porque a genética, a gente está mudando muito e muito rápido, e as leis não acompanham mais a rapidez com que a tecnologia está acontecendo. Então, tudo que antigamente a gente tinha tempo para digerir, hoje a gente não tem. E isso pode ser um fator realmente complicador. Por isso é que ele está... Eu achei bonito foi o fato dele colocar de diálogo nacional, né? Para você ver até que ponto, quer dizer, a gente pode correr o risco de bias, né? De você reconhecer o que isso pode acarretar na nossa sociedade. Então, eu acho que isso é muito atual. Obrigada por essa pergunta. E eu acho que só o fato da gente questionar tudo isso já é um avanço muito grande, porque a gente vai no modismo, às vezes. Vou te interromper, porque só temos 5 segundos. Eu posso voltar a ligação? Eu posso, só para a gente encerrar? Volto